bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Daniel Alves Silveira, eu sou advogado. Eu optei por fazer esse vídeo especificamente por conta de uma pergunta que um amigo meu fez, referente a direitos trabalhistas dos jogadores de futebol. O nome dele é Tarso Toniolo. Ele tem um canal de YouTube que ele aborda muito isso. É muito engraçado, eu gosto bastante do canal dele. Então até vou deixar aqui embaixo, se alguém quiser entrar no canal e tal, para ele ver como que é, não vão se arrepender. Mas a pergunta do Tarso foi basicamente por conta de se o jogador de futebol teria ou não direito à remuneração tradicional noturno, muito em virtude que eles trabalham após as 10 horas, no domingo ou quarta-feira. Então, se há ou não o direito a esse adicional. Primeiro, tenho que dizer que esse tema é bastante polêmico. Não existe nenhum consenso no âmbito dos doutrinadores, ou seja, daquele que escreve sobre direito, e também no âmbito dos tribunais também é meio caótico. Isso ficou muito famoso atualmente em decorrência do que ocorrera com o jogador Maicon, o atual Grêmio, mas ele entrou com uma reclamatória contra o São Paulo, e um zagueiro do Corinthians também, que entrou com uma reclamatória contra o Corinthians, no caso. E os dois ganharam em sede de segundo grau. Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que eu não lembro o número agora aqui, mas o Tribunal Regional do Trabalho, ele entendeu que existiria o direito ao adicional noturno, em virtude do trabalho quando passou às 10 horas da noite, que quase todos os jogos sempre passa até às 10 horas da noite, então em tese teriam direito a um aumento no seu salário em virtude de trabalhar até a tarde da noite. Independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer opinião, eu peço que tenham em mente que o jogador tem direito a cobrar. Pode ser que não achem éticos e tal um jogador cobrar isso, porque ele tem outras remunerações fora do contrato de trabalho, mas o direito do jogador Maicon, por exemplo, ele tem direito a pleitear aquilo que ele entende como honesto, independentemente e compreende que alguém possa compreender que não é o direito dele, ou que ele não teria uma questão ética. Mas a ética não envolve com o direito, ele tem direito a essa cobrança. E particularmente não foi só o Maicon que entrou com essa ação. Na verdade, o Maicon foi um dos casos famosos, mas existem várias reclamatórias trabalhistas, inclusive vinculado ao tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que aborda esse tema, se o jogador teria ou não direito adicional noturno. Mas vamos lá, vamos ao fato da forma mais rápida possível. O jogador é regulamentado por várias leis especiais. Não existe nenhuma lei específica que aborde a questão do adicional noturno. Isso é um problema, porque na medida que não existe lei específica, vamos ser regulamentados pela consolidação das leis do trabalho. Então, essa lei geral irá, em tese, terá que ser vista por parte do jogador e por parte dos advogados para pleitear o direito, para ter alguma jurisprudência. Como eu disse, não existe nada pacífico, é tudo muito, cada um pede para o lado. Entende? Então, como não tem esse direito, essa regulamentação específica, vai ter que albergar a lei geral. E a lei geral diz que o trabalhador que após as 10 horas da noite tem direito a esse adicional. Então é mais ou menos isso que alguns tribunais têm entendido, que o jogador de futebol, porque ele é um trabalhador também, assim como o roupeiro do clube, assim como todas aquelas pessoas que estão em volta do repórter que está lá à noite, eles também são trabalhadores e atuam dessa forma. Então, o jogador de futebol, tem direito em si, como regra, claro, só no âmbito geral, ao adicional noturno. Só que existe muita divergência sobre isso. O que eu estou falando é que existe a lei geral que regulamenta essa matéria. Mas, como eu te disse, eu só estou dando palpite. Então, em tese, pelo direito seco, frio, ele teria direito a essa remuneração. Houve recurso por parte, no caso do Maicon específico, houve recurso por parte do São Paulo, que eles recorreram lá para o TST, e o TST vai regulamentar a matéria. Eu vejo duas hipóteses, duas possibilidades. Ou o TST acaba
compreendendo que não existe esse direito, que o jogador de futebol tem que ser regulamentado por uma lei específica, porque evidentemente é um trabalho diferenciado, é um trabalho que bem diferente dos outros, então teria como regra que ser regulamentado por uma lei específica, pode ser assim que o TST compreenda, mas na prática o que vai acontecer, caros amigos, na prática o contrato de trabalho, os novos contratos de trabalho feitos pelos jogadores terão uma cláusula específica atribuindo determinada quantia a título de adicional noturno. Então, na prática, isso vai acontecer um adendo na relação contratual, os clubes vão fazer isso para tentar retirar essa potencialidade de um adicional noturno, o que praticamente, se existisse esse adicional noturno e fosse aplicado de forma pacífica por todos os tribunais, isso ocasionaria, sem sombra de dúvida, uma quase inviabilidade da manutenção do futebol no horário em que está sendo, porque o horário nobre do futebol brasileiro é na quarta-feira e no domingo. Então, se esse adicional fosse implementado, fosse pacífico a sua implementação, ocorreria que o futebol em si brasileiro teria que modificar de horário, porque não teria como, os clubes não teriam como sustentar o peso do jogador trabalhando em trabalho noturno e tal. Mas, de uma forma ou de outra, acredito que é isso que eu tenho para falar e tentar esclarecer para o Tarso. Não existe lei específica que regulamenta por conta disso. Essa questão de adicional noturno é a legislação da CLT. A CLT, então, como a CLT diz que tem direito a adicional noturno, só que ocorre que, pela relação diferenciada do trabalhador, ele recorre na justiça e o juiz decide se existe ou não esse direito, se ele é albergado ou não pela norma, pela CLT. Então, alguns juízes, alguns desembargadores, inclusive, têm entendido que o contrato de trabalho do jogador de futebol tem que respeitar a CLT. Então, tem direito adicional. Outros, diferentemente, estão caminhando no sentido de que não tem. Agora, a matéria não está, como eu disse, a matéria não é pacífica, está no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, e lá em Brasília eles vão decidir se o jogador tem ou não direito. Mas, de uma forma ou de outra, é evidente que esse direito adicional vai ocorrer um adendo contratual no contrato de grande parte dos jogadores do país, que vai regulamentar especificamente a questão do adicional. Então, na prática, não vai mudar. Mesmo que a decisão TST eventualmente seja diferente, opte por ter um adicional, não vai mudar, porque o contrato do trabalho do jogador vai ser regulamentado. Então, acredito que eu esclareci as perguntas. Qualquer questionamento, fale comigo, para, na medida do possível, ajudar, eu tentar esclarecer. Como eu disse, eu não sou advogado e especialista em direito do trabalho, mas eu consultei vários colegas aos quais me esclareceram dessa forma. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Muito obrigado.